Então, qual é o melhor site para analisar ações e fundos imobiliários? Será que é o Status Invest? Será que é o Investidor 10? Será que é o Fundamentos? Será que é o Invest Site? Ou ainda será que é outro? Nesse vídeo aqui, nós dois vamos compartilhar os sites que a gente mais usa aqui e sem ficar em cima do muro, vamos trazer qual é o melhor pra gente. Mas antes, comenta qual é o melhor para você. Deixe teu comentário que eu quero saber. Se o vídeo parece legal, dedo no like e simbora. O negócio é o seguinte, né? Se você está aqui no canal do Clube do Valor, você é um investidor, tá pelo jogo do longo prazo, tá pela liberdade financeira e nesse jogo uma das suas tarefas é selecionar bons ativos para preservar e multiplicar o seu patrimônio. Para selecionar bons ativos, muitas vezes você precisa de uma informação correta, uma informação fidedigna para fazer sua própria análise. Você já deve ter se deparado com tabelões como esse, né? Uma sopa de números, uma sopa de múltiplos. E mais do que isso, né? Várias opções de sites que trazem esses dados que nem sempre são iguais entre um site e outro. E aí nisso você pode ficar meio perdido sem saber, né, qual site escolher, como analisar seus investimentos. Por isso que a gente gravou aqui um vídeo passando pelos sites que a gente mais usa ou mais usou no passado. Então eu vou começar aqui pelo primeiro que eu conheci, pelo que eu mais usava, aliás era o único que eu conhecia lá atrás, que é o Fundamentos. O Fundamentos Invista Consciente. Esse site aqui, ele traz várias informações sobre ações e fundos imobiliários. Uma que eu usava muito lá atrás era o screening. Então tu clica aqui em busca por empresa, vai ter um tabelão, tu pode gerar um tabelão aí com várias diferentes ações ou vários diferentes fundos imobiliários e vários múltiplos comparados lado a lado. E uma coisa que ninguém sabe, Filipão, é que existiam vários artigos no Fundamentos nesse botão Invista Consciente. Tinha vários textos, tinha link aí para sites bons como o Valor Intrínseco, que não sei se ainda existe. Mas o grande ponto é que a principal funcionalidade é mostrar alguns múltiplos de empresas e mais do que múltiplos, tá? Dá um exemplo aqui, tá? Petrobras. Aqui se entrar na Petrobras ou em qualquer ação da bolsa, vai ter vários indicadores fundamentalistas. O preço por lucro e explicação do que é o preço por lucro, preço por valor patrimonial, preço pelo EBIT, EV/EBIT, EV/EBITDA, dividend yield dos últimos 12 meses, crescimento da receita, lucro por ação, valor patrimonial da ação. E vai ter uma série de dados. E é interessante aqui que ele também traz gráficos de evolução de pontos interessantes do balanço patrimonial da empresa, no caso aqui do Petrobras, né? Da evolução dos ativos, da dívida líquida da empresa, do patrimônio líquido da empresa e também dados aí sobre o DRE, né? Evolução da receita trimestre por trimestre, evolução das margens trimestre por trimestre, do EBIT, que é algo muito próximo do lucro operacional, do resultado financeiro, isso sem contar, né, gráficos que mostram a evolução de alguns indicadores fundamentalistas como o retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o capital investido. Tem também uma cacetada de dados históricos, fatos relevantes, apresentações da empresa, resultados trimestrais, formulários de referência, o que os insiders estão fazendo, né? Se eles estão comprando ou vendendo ações, né? Existem estratégias que é basicamente seguir os insiders, né? Se eles estão comprando, você compra, se estão vendendo, você vende. Não é tão fácil de você encontrar ela tão fácil na internet. E aqui já está compilado mês a mês o que é que os insiders estão fazendo. Se eles estão comprando ações, se eles estão vendendo, então é informação relevante. E também histórico de cotações com reinvestimento de dividendos, olha só que loucura, né? 40 centavos 98 até os R$34 a dinheiro de hoje. E tem também o mesmo para fundos imobiliários, né? Se a gente pegar aqui o queridinho de vocês, MXRF11, você vai ver aqui que a galera tá pagando 10% a mais por esse FII do que seu valor patrimonial, vai pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, o yield do fluxo de caixa das operações do FII, o resultado aí ano a ano. Tem também aqui facilmente, tá? Os gráficos de proventos distribuídos, a evolução deles ao longo do ano, a evolução do dividend yield do fundo. Eu apresentei ele porque eu conheci ele lá atrás, eu sempre gostei muito dele. O ponto positivo do Fundamentos, Amirão, é que às vezes você quer pesquisar um ticker de uma empresa que não é mais negociada em bolsa. E ele consegue no Fundamentos por ser um dos mais antigos que tem uma base de dados histórica muito maior. E vamos pro próximo, né? Que o Filipão gosta mais, tá mais afeiçoado, usa mais, que é o Status Invest. Boa, Amirão. O Status Invest ele já traz um pouco mais de modernidade, né? Nos gráficos dele, na forma como ele mostra os gráficos. Uma coisa que eu confesso que me incomoda um pouco é que ele só tem um gráfico de 5 anos para cá, o que para um investidor de longo prazo é um prazo curto para a gente olhar para o gráfico da ação e isso é fixo tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Já uma coisa que eu acho mais positiva em relação ao Fundamentos é que ele tem aquela tabela de dados toda consolidada aqui na tela, mas ele mostra também o histórico de cada um dos indicadores. Então, por exemplo, se a gente clica no gráfico de dividend yield, a gente vê como essa métrica veio se comportando ao longo dos últimos anos e ainda muito de forma amigável, né? Você consegue colocar o mouse ali e vai vendo
número ano após ano. E é legal que eles já calculam a média para ti, olha só, tá acima da média, tá abaixo da média, ponto bem positivo, né? E aqui você também consegue ver as distorções ano após ano do que aconteceu com cada ação. Então, por exemplo, 2017, o PL da Ambev aqui estava 46 por algum motivo, você pode ir lá e investigar depois. Uma outra coisa legal do Status Invest é que ele gerou esse chamado mapa de calor de proventos, ou seja, os meses em que a ação pagou dividendos nos últimos anos. E aí você consegue ter um cheiro. Poxa, em dezembro de todos os últimos anos, a Ambev distribuiu dividendos. Então, a chance dela continuar distribuindo dividendos nesse mês ainda continua sendo alta. E aqui você tem um pouco dessa noção. Um outro dado interessante é o payout das empresas. Então ele calcula ali quanto foi distribuído em dividendos comparando com o lucro líquido da companhia e coloca isso de forma gráfica isolado também. E uma coisa muito bacana também para quem investe em ações é algo muito parecido com o screening lá do Fundamentos. É o que eles chamam de busca avançada aqui no Status Invest, onde você consegue filtrar por setores e por subsetores da bolsa para encontrar aquelas empresas de cada um dos setores. E depois disso, você consegue ir ali filtrar algumas métricas, por exemplo, só empresas que pagam acima de dividend yield de 5%, liquidez média diária ou qualquer outra métrica que o investidor quiser, ele coloca buscar, vai encontrar só aquelas empresas que satisfazem aqueles filtros. Na parte de fundos imobiliários é muito similar, eles trazem o dividend yield e a valorização dos últimos 12 meses e traz um aparato de métricas até resumida no meu ponto de vista. É basicamente isso daqui. Ele já mostra aqui embaixo a parte de relatórios, de avisos ao cotista e informações oficiais do fundo. Até tem aqui um pouco de relação por segmento, mas é algo que não é tão amigável quanto os outros sites no meu ponto de vista. E aí o Status Invest tem a parte VIP dele, né? Que o pessoal que paga para ter acesso a mais informações e eles têm algo chamado Módulo Forecast, que basicamente, em resumo, é um compilado das análises de outras casas de análise dizendo o que é que cada um dos analistas acha que o que vai acontecer com o lucro das empresas, o que vai acontecer com os dividendos, e eles começam a tomar decisões e recomendações com base nessa análise de futuro. E do meu ponto de vista não faz sentido nenhum, porque afinal de contas cada analista está olhando para uma coisa para dar o seu veredito, né? Se é compra, se é venda. E aí se você mistura tudo ali, você faz um bolo de coisa que mais atrapalha o investidor do que ajuda. Então esse módulo forecast, no meu ponto de vista, não faz sentido nenhum para ninguém. E aí vamos para o próximo site que o Ramirão vai tocar aqui, que é o Invest Site. É o mais lindo de todos, né? Invest Site. Se der uma olhada aí no Invest Site, vai ver que de todos os sites que a gente está citando aqui, ele é o que mais carece, né, de um recurso visual, porém não dá para jogar o livro pela capa. Não dá para jogar o livro pela capa. Esse é um site que traz informações bem interessantes e principalmente extremamente fidedignas e bem explicadas para o investidor. Então, vai entrar aqui de novo em Petrobras, pegando por acaso mesmo, para você ver como ele tem ali o tabelão de lucros, é relativamente feio, né? Mas ele também explica, se tu clicar ali em cima, como que ele fez o cálculo exatamente, tá? O que que ele pegou, de qual dado do balanço, de qual dado do mercado para chegar ali no cálculo e vai por mim. A gente já comparou ferramentas robustas como a Economática da vida, que é paga, que a gente paga aqui 4, 5 mil reais por mês com ferramentas gratuitas. E esse aqui tem as mais fidedignas, ou seja, do meu ponto de vista é o que as coisas são melhores calculadas, embora seja mais difícil de lidar, né? Ele seja mais feio. Tinha uma época, Filipão, que eu fazia umas lives, né? Ações mais baratas da bolsa, e quando eu recomendava ele caía. Mas, enfim, deu balsa, não dá para jogar o livro pela capa, né? Aqui tem algumas coisas interessantes que eu acho, que é o histórico do dividend yield. É uma forma bem visual, né, de demonstrar o histórico ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, de como evoluiu o dividend yield de uma determinada empresa. E eu gosto muito e uso muito o screening, né? Eu uso aqui para ensinar as pessoas a investir. Esse screening, esse tabelão de ações, né? Coloca ali seleção de ações, vai ter ali muito parecido com fundamentos, né? Vários pontos pode marcar. Clica aqui em procurar ações e aí vai chegar numa grande tabela com todas as ações listadas na bolsa que você pode começar a ordenar elas de acordo aí com os critérios que você está procurando. E aí na época, de novo, eu estava ensinando aqui alunos a montar rankings como o da Magic Formula, do jogo Limblad, como das ações mais baratas da bolsa, a minha estratégia. A gente comparava, né, o screening do Economática, ferramenta paga, que a gente tem aqui para uso interno, com o dos outros sites que a gente está citando aqui, e esse aqui era o mais parecido, né? Os cálculos eram melhores feitos aqui, sem contar, ainda um detalhe, né? Que tem um dado que eles calculam por conta própria, que é aqui, ó, o retorno sobre o capital investido. A conta bem certinha aí de longo prazo do ROIC. E, enfim, né? Você vem aqui, clicar e mostrar todos os registros. Vai dar aí para ter um tabelão com todas as empresas que tu trabalha melhor depois no Excel. Mas de longe o site mais feio de todos, porém com as informações mais alinhadas, tá? Tem também aqui outros pontos, né? Análise do ponto, um pouco de
educação, um pouco de texto, né? Você pode criar rankings, tirando empresas do setor financeiro. Enfim, ajuda muito para chegar à lista de estratégias quantitativas, que são as estratégias que a gente segue aqui no Clube do Valor. A gente tem que fazer uma menção honrosa para as coisas que a gente gosta de ver aqui, né, ao olhar para uma ação. A gente não tem um site do Clube do Valor, pelo menos não por hora, né, quem sabe um dia, mas algumas coisas que a gente mostra aqui, a gente colocou uma planilha inteligente para seleção de ações, em que basicamente você vai poder analisar alguns múltiplos, né, de uma ação contra a outra, aqui exemplo, né, algumas aí do setor de energia elétrica, e vai poder ver as top e worst em várias métricas, né, de lucro por ação, que não é muito útil na minha opinião, mas, por exemplo, dividend yield do maior para o menor da bolsa, e também aquelas que estão com quase zerado o dividend yield. Vai poder ver também as empresas que estão no melhor momento, estão com maior retorno em 6 ou ainda em 12 meses. Vai poder ver as empresas que estão com menor EV/EBIT e também maior, né, que é desse lado as mais caras, desse lado aqui as mais baratas com menor EV/EBIT. E tem aí vários múltiplos calculados rapidamente, né, por ordem da melhor para a pior. Essa é a nossa planilha de inteligência e seleção de ações, uma menção honrosa ela, deixar em cima aí da cabeça do Felipe, que vai te mostrar aí o quarto site dessa nossa comparação, antes de dizer qual que é aquele nosso melhor. Diz aí, Filipão, qual que é o quarto site? Vamos lá para o Investidor 10 agora. Dentro desses que a gente está citando, é o site mais novo. É o mais recém-criado aqui, mas também já muito utilizado pelos investidores. E ele tem uma plataforma mais similar junto ali do Status Invest, desses sites que trazem uma plataforma mais amigável para o investidor. E aqui ele já sai ganhando, no meu ponto de vista, por ter pelo menos um gráfico com 10 anos. Ainda assim, eu acho pouco. Teria que ser até o máximo desse gráfico, já que tem os dados ali no site. Mas ele trava ali em 10 anos, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. E esse gráfico aqui, ele já considera o reinvestimento dos proventos, deixando inclusive o investidor variar aqui, quanto ele teria investido nesses últimos 10 anos e o que teria acontecido com esse capital, já considerando o reinvestimento dos proventos ali. Você tem bastante clareza disso. Além disso, ele também tem aquele tabelão, né, de dados fundamentalistas, também com o gráfico do lado mostrando o que aconteceu nos últimos anos com cada um dos múltiplos das ações. E aqui a gente já encontra algumas diferenças, como o Ramiro falou, né? Eu também já encontrei dados diferentes de um site para o outro e no fim o investidor fica, tá, mas qual é o mais confiável mesmo? Você acaba perdendo um pouco a confiança naqueles sites. Mas, em geral, eles trazem sim informações que dá para o investidor começar ali a ter uma análise das suas ações, dos seus fundos imobiliários. Além disso, ele mostra um tabelão mostrando ano a ano cada um desses múltiplos também, é só uma forma diferente de visualizar o mesmo dado. A parte de dividendos, ele mostra o gráfico tanto de dividend yield em porcentagem de quanto aquela empresa distribuiu nos últimos anos, quanto em dividendos pagos por ação. Isso aqui eu acho bem interessante, porque o investidor consegue ver o valor financeiro, se de fato aquilo está crescendo ou está diminuindo. Além disso, o investidor 10 consegue comparar como a ação se comportou em relação aos principais índices do mercado. Então, como é uma ação, ele compara principalmente com o índice Ibovespa, mas o investidor pode inserir aqui um CDI da vida, pode colocar o IPCA para ver se aquela ação está rendendo abaixo, está acima. Então ele tem os principais benchmarks ali para comparação. Por último, um gráfico muito simples, mas que eu acho bem amigável aqui do Investidor 10, que é o lucro por cotação. Para quem gosta de investir no longo prazo, que gosta de entender se a cotação da empresa está acompanhando o lucro daquela empresa ou não, esse gráfico mostra isso aqui também de forma muito amigável, muito rápido para ver o dado. E a maioria dessas informações é verdade também para fundos imobiliários. A cotação para fundos imobiliários aqui, para a partir de 10 anos, eles exigem que você seja um usuário pro ali, como eles chamam. Então, para fundos imobiliários, o máximo que você consegue ver é 5 anos, também para mim um ponto negativo desses sites. Mas ele mostra informações gerais ali do fundo imobiliário e também faz uma comparação mais básica com os principais benchmarks do mercado, nesse caso aqui CDI e FIX. Por último, eu acho legal também a parte educacional desse site. Ele consegue montar alguns rankings de ações baseados em algum critério. Então, seja os maiores ROIs da bolsa ou até mesmo o ranking do Bazin, né? Que tem um livro aqui que fala de dividendos brasileiro, que tem um ranking de dividendos, e o site ajuda os investidores a encontrar também. Claro, boa parte disso é pago, mas uma parte de amostra fica gratuita ali. E enfim, qual que é o melhor, tá? A gente vai aqui sair do muro, a gente vai dizer qual é o melhor para cada um de nós, qual a gente prefere, por quê. Mas o grande ponto aqui, tá? Que a gente tá falando basicamente de ferramentas, né? Como se a gente estivesse falando assim, se fosse site de futebol, né? Qual é a chuteira certa para você jogar melhor? É a Adidas, é a Nike, é a Reebok, é a Kixute, enfim. E é claro que é importante, tá? Contar com boas ferramentas. Ser bem franco, tá? As 4 aqui são boas. Eu mesmo falando a melhor, a que eu mais gosto, não significa que eu desgoste de alguma outra delas. O grande ponto é que a ferramenta não é o mais importante. A chuteira de futebol não é o mais importante. Sabe qual era a marca da chuteira do Alessandro? Talvez não saiba, mas era o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro por 10 anos, sem clubismo.
Então o grande ponto aqui é que tem outras coisas muito mais importantes, como por exemplo a estratégia de investimento. O que a gente faz aqui com os nossos clientes de Wealth, do Clube do Valor, que investem milhões conosco, total somados eles 1,5 bilhão de reais. A gente, para cada cliente, para cada pessoa, em vez de focar em qual ferramenta a gente vai usar, a gente foca em entender essa pessoa, sua tolerância ao risco, seu perfil de investidor, seus objetivos de retorno, como é que ela está investindo. Então a primeira etapa dessa jornada é olhar para a carteira, ver quais ativos podres estão lá, quais ativos bons estão lá, o que eu tiraria, o que eu botaria, para depois desenhar uma alocação ideal, como aqui, por exemplo, nosso modelo equilibrado, e aí te mostrar as estratégias certas para selecionar ativos dentro daquela carteira, sendo que nos nossos serviços, ou a gente diz exatamente quais ativos comprar, como se fosse um relatório de análise feito sob medida para você, ou a gente faz para ti, assumindo a gestão da tua carteira. Isso vale muito mais do que saber o site certo, mas sobretudo que a gente apresentou 4 boas opções. Se você quiser conhecer melhor os nossos serviços de Wealth, basta preencher um rápido formulário para você descobrir como a gente pode te ajudar. Chama Descubra Como Podemos Ajudar Você. Só preencher o link em cima da cabeça do Felipe para preencher esse formulário. Agora, Filipão, diz aí, qual é o melhor site para ti? Não, eu prefiro usar o Investidor 10 no meu dia a dia, porque ele é mais amigável, eu gosto da forma que ele apresenta os gráficos, já encontrei pequenos erros nos dados também, mas para o que a gente precisa de curto prazo, para criar conteúdo, aquele ali acaba sendo suficiente. Agora, para dados mais fidedignos, eu gosto mais do InvestSite, porque aí sim você encontra o dado mais certo lá. Exatamente, tá? O que eu usaria aqui se eu fosse um investidor que não tivesse nenhuma empresa para me ajudar e seguindo a minha filosofia, né, investimento quantitativo, seria o InvestSite, porque ele não traz tantas informações quanto os outros 3, mas é muito fidedigno ali, os dados, é muito fácil de fazer um ranking das ações mais baratas da bolsa, da Magic Formula, então eu usaria ele. Eu te pergunto qual você prefere, deixa um comentário aqui, se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, clicando aqui você descobre como a gente pode te ajudar, e aqui você chega num vídeo que eu mostro como montar uma carteira diversificada de investimentos, que é o que eu falei que é mais importante do que apenas saber qual site usar. Era isso, um grande abraço e até mais.